Ex-prefeita de Florianópolis, ex-deputada federal, Ângela Min conseguiu sobreviver à onda de renovação e conquistou mais um mandato em Brasília como deputada. No Cabeça de Política da semana, ela vai nos contar qual é a expectativa para esse retorno na capital federal. Deputada, é a terceira vez que a senhora se elege para a Câmara dos Deputados em Brasília, em 90, época do governo Collor, depois Itamar, em 2006, o segundo mandato de Lula, e agora com o governo Bolsonaro. O que a senhora acha que vai ser diferente dessa vez? Qual é a sua expectativa? A minha expectativa é que ele cumpra um dos compromissos prioritários e que o país espera dele, é o combate à corrupção. Quer dizer, impedir isso, ele já presta um grande serviço à nação dentro de um conceito que a população mostrou muito claro que quer um novo modelo, um novo momento, e se ele realmente cumprir e dentro do espírito dele, da forma dele agir, eu tenho certeza que ele vai realmente dar essa contribuição ao país. O resto, a economia caminha, se o governo não atrapalhar, o processo vai caminhando, mas o mais importante é que ele realmente cumpra esse aspecto. E como é que a senhora diferencia esses três momentos, Collor, Lula, Bolsonaro? O Collor foi uma expectativa, né, também diferenciada, ele vem de um estado pequeno, com uma bandeira muito clara, que era a caça aos marajás. O Lula, dentro do processo de participação, de assistência ao pobre, e ele deu uma contribuição inicial, sem dúvida, ao país, dentro dessa nova perspectiva de participação, de prioridade, né, à área social, mas deixam muito a desejar, principalmente na resolutividade das políticas sociais e principalmente no aspecto da corrupção e da ética. Como é que a senhora avalia essa onda de renovação que passou essa última eleição, essa eleição diferente, e como que a senhora sobreviveu a ela? Eu acho que é muito cedo para nós avaliarmos, porque a onda aconteceu tanto no Collor como no Lula, né? E ela foi uma onda passageira. E aí esse aspecto é que nós precisamos acompanhar, ver até que ponto ela é uma onda para ficar, uma onda realmente temporária, né? Mas eu entendo que o combate à corrupção é o pano de fundo de todo o processo atual. E a sobrevivência, eu sabia muito claro, tanto que eu demorei para decidir a minha eleição, porque já tinham dois candidatos naturais. O João Antônio era candidato à reeleição, é um processo realmente natural, ele tinha, né, a vontade de continuar no processo. O Espíridão deu apenas um salto da proporcional para a majoritária e, de repente, veio, né, a insistência por uma série de lideranças para que eu viesse a ser candidato. Eu relutei muito, eu pensei muito, porque, principalmente, a carreira do João Antônio eu não poderia abafar. Ele é novo, ele está começando um processo, começa bem, tem realmente feito um trabalho bastante importante e positivo, e de repente a minha entrada no processo poderia atrapalhar a candidatura dele. Então isso foi muito bem avaliado, muito bem pensado, principalmente em família, e de repente eu entendi que podia dar a minha contribuição e entrei. Que ter o seu filho João, candidato a deputado estadual, a senhora e o Espiridião, deputado federal e senador, isso foi um problema na campanha? Atrapalhou? Perdeu votos por causa dos três serem candidatos? Eu entendo que não. Eu acho que o fato de ter sido eleitos é uma grande vitória dentro desse momento político. O fato de os três terem conseguido se eleger mostra a diferença dessa eleição. Eu acho que pesou muito essa onda do diferente, do novo, e o novo não é só a figura nova do processo, é aquilo que tu conseguisse dar de contribuição e principalmente agregar. Nós voltamos à universidade, nós fizemos o mestrado, doutorado, a minha pesquisa foi na área pública, acho que eu tenho uma bagagem para ajudar nesse processo atual. Como é que a senhora vê o papel do PP dentro do contexto estadual e nacional, agora nessa nova configuração? Inclusive, o PP perdeu espaço aqui em Santa Catarina na Assembleia Legislativa. Na Assembleia, não, né? Ficaram os três deputados. Eram quatro. Né? Ou eram quatro, quer dizer, a perda foi muito pequena dentro da recomposição da Assembleia Legislativa. No cenário nacional, de 2, nós passamos para 1. Então, eu acho que é isso, no meu entendimento, é isso que tem que ser muito bem avaliado nesse momento. O porquê da mudança, o porquê de figuras tradicionais terem ficado
Não é a primeira vez que um presidente da Assembleia, por exemplo, não se reelege, sendo presidente. Então, eu entendo que tem que ser bem avaliado todo esse processo e não nos envaidecermos desse processo, e sim ter a consciência do compromisso e da responsabilidade que nós temos com o Estado de Santa Catarina, na função partidária e, sem dúvida, com o cidadão catarinense. A senhora ficou um tempo sem disputar eleições e voltou na eleição passada para prefeito, e uma derrota por 1.153 votos. 11 é o número do partido e 53 o ano que eu nasci. Né? Eu acho que isso faz parte do processo. É um processo em que a senhora estava uma desvantagem muito grande e foi marcada. Eu acho que eu saí maior do que quando entrei, porque nós estávamos praticamente só com 2 partidos, contra 16 partidos políticos, uma composição muito grande e com o desgaste da administração. Nós absorvemos o desgaste de uma administração que nós participamos. Então, eu entendo que realmente foi, na verdade, foi uma vitória. Como é que a senhora vê esses 2 anos de Jean Loureiro, o seu adversário que venceu a eleição? Eu acho que a população avalia. Ela já deu a sua resposta nessa eleição e, sem dúvida, vai avaliar a partir de agora. Muita gente fala que a população ou o povo não sabe votar. Eu acho que sabe votar e sabe avaliar muito bem, e principalmente agora, com o volume de informações que o cidadão tem. A senhora, a sua última passagem por Brasília, a senhora foi deputada, foi durante o caso do Petrolão, que explodiu. Mensalão ainda. Mas o Petrolão, ele olhou para trás, assim, a questão de como a bancada do PP e os delatores disseram que nem a senhora nem o Espiridião Amin estavam envolvidos, mas boa parte da bancada do PP estava envolvida no caso do Petrolão. Vocês conseguiam perceber essa situação? Como é que vocês conviviam com isso? Com boa parte do partido de vocês? Sem dúvida percebia. Nós éramos tratados dentro da bancada como parlamentares de segundo plano. E eu comentava muito com o Espiridião o fato de estar lá sozinho e coisa, de que algo existia. Aí o Espiridião disse, mas tu és muito desconfiada. E aí realmente estourou o processo e aquilo que a gente previa aconteceu. Infelizmente a gente consegue andar de cabeça erguida, nenhum partido deixa de estar envolvido. Eu acho que o importante é dentro desse processo a gente ter muito claro o que quer, como quer fazer e por quê. Então eu acho que é importante isso e a população percebeu isso. Qual a sua expectativa e qual a senhora acha que deve ser o posicionamento em relação ao governo do governador Moisés, governador eleito Moisés? Eu entendo que tem que ser ajudado. Eu acho que tem que ser respeitado o resultado das urnas. Não única e exclusivamente o ser ajudado com participação no governo. Não é isso. É projetos importantes para o nosso Estado dar a resposta que a sociedade quer. Bom, deputada, muito obrigada pela participação aqui no Cabeça de Político e boa sorte nessa volta a Brasília. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o Piara, que sempre tem um espírito bastante crítico e importante dentro desse processo, que a gente possa conviver com a análise que, sem dúvida, a imprensa nos traz.